Eu vou considerar hoje à noite apenas a primeira frase, tá, do versículo 14, que diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Você trocaria de lugar com uma outra pessoa se essa troca fosse pior para você? Você trocaria de lugar com uma pessoa se essa troca fosse pior para você? Eh, Você tem um carro muito legal, muito bom, e a outra pessoa não tem, e você falaria assim: "Olha, eu quero trocar de carro com você. Me dá o teu e fica com o meu, 0 a 0". Você faria isso? Eu tenho aquela casa, né, muito legal. Sua casa é lá no Alphaville, em São Paulo. Já ouviram falar do condomínio Alphaville, em São Paulo? Quem não ouviu falar, né? E a outra pessoa tem uma casa bem simples, num lugar bem simples. Será que alguém trocaria e falaria: "Ó, eu quero trocar de casa com você"? Irmãos e irmãs, será que, nós consideramos uma coisa normal, alguém trocar de lugar com outra pessoa, se a troca for pior para ela? A Vânia já fez assim: "Não, neca de catibiribe, né? Não é isso, não é normal". Normalmente nós não fazemos isso. Mas João aqui ele está falando que Jesus fez uma troca, mas uma troca que não era o melhor para ele. João diz que Jesus deixou o seu estado que ele tinha na eternidade e tornou-se carne. Um corpo que machuca, que sente dor, que sangra. Como era a existência de Jesus antes dele fazer isso? É uma pergunta agora. Pense nessa pergunta. Como era a vida de Jesus antes dele vir à Terra? A resposta é: Jesus vivia com a mesma natureza de Deus, com os mesmos poderes, com os mesmos privilégios. Então, quando ele vem à Terra, ele está fazendo uma troca para melhor ou para pior? Quando ele se torna carne, para pior. Se nós pensarmos também, como era, nós falei primeiro como era a sua existência, antes dele deixar o lugar que ele estava, para, como João diz, se tornar carne e viver entre nós, e como nós. Se pensarmos agora, como era o lugar que Jesus deixou para viver entre nós? Ele deixou de andar em ruas de ouro para andar nas ruas estreitas de Jerusalém e nas ruas poeirentas de Nazaré. Então, ele deixou um lugar muito melhor para vir viver num lugar muito pior. Ele deixou um lugar de mansões tão extraordinárias que o condomínio de maior luxo dessa terra, as suas mansões pareceriam um tronco de árvore. O melhor condomínio deste mundo não se compararia ao lugar que Jesus estava deixando para se tornar carne
e viver entre nós. Ele deixou o melhor lugar e a melhor condição para vir até nós, se tornar como nós, para morrer por nós. Já tinha pensado nisso? A troca que ele fez não era vantajosa. Quem faria, a não ser ele? Ele deixou glória, ele deixou uma existência independente para assumir uma forma limitada, uma troca não vantajosa. Vamos pensar nisso hoje à noite? Às vezes nós não costumamos pensar o que ele era e ele teve que, de certa forma, deixar de ser para assumir a forma humana, a figura humana, e o que ele tinha, ele teve que abrir mão para viver numa condição muito pior. Senhor de tudo, de toda a criação, para assumir, fazer uma troca e dizer assim: eu não tenho um travesseiro para reclinar a cabeça. Então, você trocaria de lugar com outro se essa troca fosse pior para você? Se nós temos isso, Jesus fez por nós. Ele fez. Ele não trocou o bom pelo bom. Ele não trocou o ruim pelo bom, ou o bom pelo melhor. Ele trocou o melhor lugar pelo pior, a melhor condição pela pior, o maior privilégio pela falta deles. E é uma história que eu quero contar para você hoje à noite, que eu considero uma boa ilustração para que nós possamos guardar e entender melhor essa troca que Jesus fez, que João está falando aqui, olha, aquele que é a palavra, ele já tinha dito que a palavra já era eterna, já existia antes da encarnação. Ele fala, tornou-se carne e viveu entre nós. Qual é essa história? É a história do Dr. Maxwell Maltz. Quem foi ele? Ele foi um cirurgião plástico de uma determinada relevância e fama no seu tempo, na América, lá talvez década de 60, 70. E ele era especialista em reconstrução facial. Exercendo a sua profissão de cirurgião, ele começou a observar que ele restaurando o rosto de uma pessoa, seja uma restauração pequena ou grande, a pessoa levava cerca de 3 semanas para realmente ela incorporar, vamos dizer assim, aquela mudança, mesmo que ela tivesse sido benéfica. E ele começou, como médico, a observar o tempo que o cérebro levava para processar a nova imagem, para que a pessoa realmente assimilasse aquela nova autoimagem. E daí é que surgiu, então, você já ouviu falar, a teoria dos 21 dias para mudar um hábito. Porque foi a conclusão dele que é o tempo que o cérebro nosso leva para processar a nova imagem. Ele escreveu um livro que se tornou muito famoso, eu não me falo em memória, Psicocibernética. E dizem que foi o livro que foi o primeiro livro que inaugura a série de livros que viria, que nós chamamos de autoajuda.
E ele ficou assim tão impactado ao constatar isso, que ele resolveu estudar psicologia. Então ele se torna um cirurgião plástico e também psicólogo, que ele quis observar esse tempo que levava para que a pessoa realmente pudesse viver aquela mudança que ocorreu. Ele foi despertado para estudar psicologia e se tornou psicólogo também. E o que acontece? Certa ocasião, houve um incêndio e o homem, quando soube que estava havendo um incêndio numa casa, num determinado endereço, que era a casa dos seus pais, então ele resolveu ir lá o mais rápido que ele pôde, falou com a esposa. Chegando lá, o incêndio já estava em altas proporções, mas mesmo assim ele entrou na casa com o objetivo de salvar os seus pais. Ele não conseguiu salvar os seus pais. Seus pais faleceram naquele incêndio. Mas ele foi muito queimado naquela tentativa de salvar os seus pais. E a consequência foi que ele ficou com o rosto todo desfigurado. Isso fez com que ele tomasse uma decisão. Ele decidiu que ninguém mais o veria, nem mesmo a sua esposa. Então ele passou a viver em casa, trancado no quarto. Agora, preste atenção no que vai acontecer na história. Sua esposa, tentando ajudá-lo várias vezes, todas as vezes ele recusou ajuda. Ela, tomando conhecimento do Dr. Maxwell Maltz, resolveu procurá-lo. Chegou no consultório dele e contou a sua história. O Dr. Maxwell falou: fique tranquila, eu posso reconfigurar o rosto do seu marido. Ela não esboçou nenhuma alegria, nenhuma afeição de que bom, doutor, você pode fazer isso? Pelo contrário, ela falou: doutor, ele já rejeitou todas as tentativas de ajuda. Eu sei que se eu levar a sua para ele, vai ser mais uma que ele vai recusar. O Dr. Maxwell perguntou assim: então para que você veio à consulta? Olha só, ela respondeu assim: eu quero que o senhor desconfigure o meu rosto para deixar parecido com o dele, para que eu me tornando igual a ele, meu marido possa voltar a viver. Muito forte, né? O Dr. Maxwell ficou muito impactado com o amor daquela esposa. E marcou com ela que iria na casa dela para falar com o marido dela. Chegou o dia, ele foi lá. Bateu na porta, não foi atendido. Bateu de novo e gritou: eu quero que você saiba que eu sou um médico cirurgião. Eu posso reconfigurar o seu rosto. Nenhuma resposta. Depois de insistir um pouco, o Dr. Maxwell resolveu começar a contar para ele o que a esposa dele estava disposta a fazer para que ele resolvesse voltar a viver e sair daquele quarto. Falou: olha, eu estou aqui porque sua esposa me procurou. E sabe o que ela
está disposta a fazer por você, ela me pediu para fazer uma cirurgia para desconfigurar o rosto dela, para deixar parecido com o seu. Houve um silêncio mais breve, mas de repente a porta começou a se abrir. Porque quando ele teve essa informação, aquele marido, que a sua esposa estava disposta a demonstrar esse amor, se colocando na mesma condição com ele, ele resolveu abrir a porta e se submeter à cirurgia de reconfiguração do seu rosto. Essa história, ela nos mostra que Jesus, ele toma a decisão de se tornar desconfigurado como nós. O pecado nos desconfigurou do projeto original de Deus. E Jesus, ele tomou a atitude de assumir o nosso rosto humano desconfigurado aos olhos de Deus. Jesus, ele toma a decisão de deixar todo o privilégio da sua existência, todo o privilégio do lugar onde ele estava, para assumir a nossa condição completamente desconfigurada do projeto que Deus tinha para nós. É isso que significa ele ter se colocado no nosso lugar. Mas se colocar no nosso lugar, que lugar é esse? Total falta de privilégio. A nossa condição após a queda. Desconfigurados em relação ao plano original de Deus. Em que, no plano original de Deus, nós podíamos vê-lo como ele é. Coisa que hoje, nem mesmo salvos em Cristo, sendo o tempo do Espírito Santo, nós não podemos fazer, nem mesmo pelas suas costas. Então Jesus, quando ele decide assumir o nosso lugar, nós precisamos entender o valor dessa decisão que ele tomou. Isso me faz amá-lo mais e valorizar mais o que ele fez por mim. Quando aquele marido, ele ouviu que a esposa estava disposta a se colocar no lugar dele, ele resolveu sair do seu lugar para ter uma vida nova. Isso é a conversão, quando alguém realmente entende que Jesus resolveu sair do lugar dele para assumir essa desconfiguração. A melhor resposta é dizer: então, Jesus, eu vou até a ti para receber a vida que o Senhor tem para mim. A melhor maneira de valorizar o que Jesus fez é entender a troca que ele fez. Trocando, tudo era melhor por tudo que havia de pior. E mesmo fazendo isso, ele sofre a incompreensão, a desvalorização
o deboche, o escárnio. Ele não é aplaudido por fazer isso. O mundo aplaudiria essa esposa. Se isso passasse no noticiário do jornal, o mundo iria aplaudir. Mas Jesus fez mais do que ela. E ele não é aplaudido. Mas a maneira de aplaudir Jesus é o que nós já fizemos. É o nosso reconhecimento. E falar, Jesus, essa troca que o Senhor fez, porque eu estava desconfigurado do plano original do Pai. Eu entendi o nível dessa troca que o Senhor fez para me alcançar, para que eu voltasse a viver a vida que Deus tinha planejado. Não é uma vida afastada dele, mas uma vida em comunhão com ele. Então eu resolvo abrir a porta do meu quarto, abrir a porta do meu coração, para aquele que fez uma troca que ninguém faria por mim. Diante dessa troca, o que é que nós resolvemos? O que é que você resolve? Sabendo que Jesus fez essa troca totalmente desvantajosa para ele. Qual é a sua atitude com Jesus a partir de agora? Nós temos que pensar algumas coisas assim. Jesus merece todo o meu amor. Jesus merece toda a minha vida. Jesus merece todo o meu coração. Jesus não merece o meu desamor, a minha distância, a minha ingratidão. Não merece minha falta de reconhecimento. Se Jesus fez isso por mim, e Ele fez, então Ele merece a minha vida, merece o meu coração. Ninguém faria isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Sua cabeça e oremos. Senhor Jesus, nós estamos compreendendo melhor hoje à noite que o teu sofrimento não começou na cruz. Ele se consumou na cruz. E toca ao nosso coração sabermos que o Senhor trocou um modo de existência totalmente privilegiado a uma existência independente para se submeter a um modo de existência completamente limitado ao tempo, ao espaço, à dor. O Senhor trocou um lugar em que as ruas são de ouro, as mansões são inimagináveis, para andar nas estradas poeirentas, nas vielas de Jerusalém. Nós estamos compreendendo hoje à noite um preço que foi pago que nós não costumávamos pensar. Uma troca que ninguém faria. O Senhor trocou tudo que tinha de melhor e a troca não foi vantajosa. E sabemos por que o Senhor fez essa troca. Porque o Senhor nos amou primeiro. É a única explicação. Não tem lógica essa troca, não faz sentido. A única explicação para uma troca tão desvantajosa
é o amor. Como nessa história nós ouvimos que a motivação daquela esposa era apenas o amor, nada mais. Sabendo disso, Jesus, nós precisamos hoje à noite tomarmos a decisão que nós vamos valorizar cada vez mais a troca que o Senhor fez. O Senhor merece. O Senhor merece que hoje à noite a nossa decisão seja, durante toda a minha vida, eu vou valorizar essa troca que Jesus fez só por me amar. Para me dar a vida que Ele poderia me dar e para um dia eu estar com Ele. Essa é a nossa escolha, Jesus. Te amar mais, servir melhor e honrar aquilo que o Senhor fez por nós. Em teu nome nós oramos. Amém.